Olá, queridos colegas, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo, Reflexões Concursos Magistério Superior. E hoje nós vamos discutir aqui uma temática que não está diretamente ligada aos concursos para Magistério Superior, mas é uma temática que está relacionada com a vida das pessoas que estão tentando os concursos, né, e que estão seguindo aí a vida acadêmica. Bom, nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre alguns questionamentos que já estão sendo discutidos aí nas redes sociais, que é sobre mestrado e doutorado podem ser considerados vínculos empregatícios, podem ser transformados em vínculos empregatícios, mestrado e doutorado podem ser considerados trabalho, né? Tem toda essa discussão. Antes de eu fazer as minhas reflexões sobre essa temática, eu quero começar aqui com algumas pontuações. Atualmente no Brasil, as condições dos mestrandos e dos doutorandos no país são condições muito precárias, tá? Precárias em termos de remuneração e até de ambiente de trabalho. As bolsas de mestrado e de doutorado, elas têm um valor muito pequeno, né? A bolsa de mestrado está aí em torno de R$ 1.500 e a de doutorado em torno de R$ 2.200. A de mestrado dura apenas 2 anos e a de doutorado cerca de 4 anos. E esses mestrandos e doutorandos muitas vezes estão expostos aí em laboratórios que não têm EPIs adequados, né? Não têm equipamentos de proteção adequados, estão expostos aí a ácidos e etc. Tá? E não tem nenhum financiamento de plano de saúde ou de seguro-saúde, enfim, tá? Além disso, eles não têm nenhum auxílio moradia, enfim. Então, além do valor ser muito baixo, o valor das bolsas, eles não têm esses outros auxílios, ok? Porém, né, agora eu vou começar a fazer as minhas pontuações, as minhas reflexões com relação a essa discussão aí, se mestrado e doutorado devem ser considerados trabalho, devem ser considerados devam ser transformados em vínculo empregatício, né? Agora eu vou começar a falar sobre isso, vou dar as minhas reflexões, pontuações sobre isso. Então, eu acho que as pessoas confundem muito, sabe? Primeiro, não é o fato de transformar mestrado e doutorado em vínculo empregatício que irá dar dignidade financeira a esses mestrandos e doutorandos, tá? Não é isso, porque você pode transformar isso em vínculo empregatício e o salário ser baixo. Então já mata aí, você pode considerar ali um salário mínimo, um salário baixo, tá? Então não é isso, tá? O que vai garantir a dignidade financeira, né, desses mestrandos e doutorandos é, no mínimo, triplicar o valor das bolsas de mestrado e de doutorado. No mínimo triplicar e dar a eles um auxílio saúde, um auxílio moradia, tá? É isso que vai garantir e não necessariamente passar para uma CLT. Aí muita gente vai falar, e a questão da Previdência, Sara? A questão da Previdência. A questão da Previdência, se você paga uma boa bolsa de mestrado e de doutorado e dá os auxílios necessários, né, o auxílio moradia, o plano de saúde, esse mestrando e esse doutorando vão ter condições de pagar autonomia, né, ou pagar alguma previdência privada, tá ok? Então, assim, o que vai dar dignidade a eles é o aumento imediato da bolsa e esses auxílios, ponto. E não necessariamente passar para CLT, você pode passar para CLT e o piso ser super baixo. Então, isso, sabe, não tem nada a ver. Então, isso não garante a dignidade dos mestrandos e dos doutorandos. O segundo ponto é o seguinte, eu sei que muitos aqui vão ficar com raiva de mim, mas eu vou falar, como cidadã, eu tenho direito de opinar, eu tenho direito de refletir, tá? Eu não considero mestrado e doutorado trabalhos, tá? Vínculo empregatício, de jeito nenhum. Mestrado e doutorado não são trabalho,
tá? Ah, você tá... Não, não são trabalho. Mestrado e doutorado são graus de instrução, são qualificações. As pessoas vão lá fazer os seus mestrados e os seus doutorados, elas optam por crescer em termos de qualificação. Então, mestrado e doutorado, tá? São graus de instrução e qualificações, né? O fato de você estar correndo atrás de um aumento de grau de instrução ou de qualificação não te coloca inferior nem superior a quem está ocupando o mercado de trabalho, ok? E mercado de trabalho, tá? Completamente, a vida no mercado de trabalho, a vida em CLT é completamente diferente de uma vida de quem está se qualificando, tá? Pronto. Isso não coloca nenhum e nem outro em superioridade ou inferioridade, como eu disse, tá ok? Acho que isso é um ponto importante. Outra coisa que ninguém comenta, tá? Bolsas de mestrado e de doutorado são isentas de imposto. Elas são isentas. Então, se o pessoal inventar aí de ir para a CLT, isso vai começar a ser taxado, tá? Isso vai começar a ser taxado. Então, é melhor fazer o quê? Aumentar esses valores, dar dignidade para os mestrandos e os doutorandos em termos financeiros e isso não ser taxado, tá? Olha só. Tá? E deixar o cara pagar a autonomia dele, porque se ele ganha uma boa bolsa, se ele tem bons auxílios, ele consegue pagar a autonomia dele, tá? Então, assim, eu sinceramente não acho inteligente, e não é só questão de não ser inteligente mudar isso. A questão aqui é que não é mestrado e doutorado, não é um trabalho, desculpa, não é. Aí muitos vão dizer assim, é trabalho sim, porque eu vivo dando aula na graduação, é trabalho. Perdoe, você não vive dando aula, você está fazendo estágio em docência. Existem lá as disciplinas, né, de estágio em docência nas diversas pós-graduações. Você está fazendo estágio em docência. Ah, não, mas eu já fiz o estágio em docência e mesmo assim eu fico dando várias aulas para os meus orientadores. Desculpa, o seu orientador está cometendo uma irregularidade. Ele tem que ir lá e cumprir. Ele tem que ir lá e dar a aulinha dele, né? Ou ela, não sei se... né, independente, orientadores, enfim. Eles têm que ir lá e ministrar a aula dele. Eles não têm que transferir isso pro orientando. Tá? Isso tá errado. Isso tá errado. Tá? Isso é um ponto que eu considero importante. Ah, você é radical. Não, não sou radical. É claro que se o orientador teve um problema de saúde, tem um problema sério, ele pode pedir, eventualmente, pro orientando ir lá e dar uma aula e outra. Mas isso não pode se tornar trivial. Isso não pode se tornar rotina. Tá? Isso tá errado, tá? Então, o que você faz lá, no geral, é estágio em docência. Você está se qualificando, você está aprendendo a dar aula para graduação, está aprendendo a dar aula para pós-graduação. Outro ponto. Não, eu estou publicando, eu faço artigo científico. Não, você está aprendendo a fazer artigo científico, você está sendo treinado para fazer artigos científicos, né? Você até publica, mas você está aprendendo, você está num processo de aprendizagem, você está fazendo conexões com o mundo, você está aprendendo, você está se qualificando. Você faz, inclusive, disciplina, você assiste disciplinas. Você senta lá para ter aula, para se especializar mais ainda na sua área. Então, gente, mestrado e doutorado não são trabalho, tá? É completamente diferente, tá? Argumenta aí mais, Sara. Vou dar um argumento. Se você tá no seu mestrado ou no seu doutorado e publica aí, sei lá, 5 papers, um exemplo, né? Isso enaltece você. Isso, inclusive, vai contar pontos para você em um concurso. Você está trabalhando para o seu país? Tá, mas está trabalhando também para você, para o seu crescimento, para a sua qualificação intelectual, crescimento profissional, até para passar num concurso, certo? Agora, por exemplo, eu sou professora ali do ensino médio também e tal. Se eu chego e preencho 5 diários, 6 diários de classe,
Isso não me enaltece em nada, mas eu tenho que preencher. E aqueles diários ali eu faço análise de frequência dos alunos, se os alunos estão indo bem nas notas, se não... Eu faço uma análise ali estatística também. Só que isso não me enaltece em nada, isso não me acrescenta em nada. Eu estou prestando um serviço. Recebo um salário e estou prestando um serviço. E você aí está se qualificando e está recebendo uma bolsa para você mesmo se qualificar. Então, não é, me perdoe, mas não é a mesma coisa, não é, tá? Agora, uma coisa, sim, que eu acho que é absurdo é bolsa de pós-doc. Bolsa de pós-doc é um absurdo ter bolsa de pós-doc. Quem terminou o doutorado, sim, deveria ser CLT. E aí, quando começasse a estar dentro das instituições, né, orientando, dando aula, fazendo pesquisa, aí sim, aí eu acho que é um absurdo ter as bolsas, deveria ser vínculo empregatício, né? Contratos com CLT, com tudo isso, tá? Então, assim, eu sou contra ter as bolsas de pós-doc e sou a favor das pessoas que estão fazendo pós-doc terem vínculos empregatícios. Essas sim deveriam ter carteira assinada e ser profissionalizadas, né? Acho que é assim que falam, não sei. Elas deveriam ser encaradas como profissionais dentro daquela instituição ali, com todos os direitos, inclusive com o direito de poder pedir, solicitar verba para CAPES, para CNPq, projeto, né? Porque hoje em dia, grande parte desses projetos, a pessoa tem que ter um vínculo efetivado naquela universidade. Eu acho que poderíamos criar carteira assinada com bons salários, né? Com boas remunerações para o pessoal aí que está fazendo pós-doutorado e eles terem autonomia de pedir projetos, de criar os projetos deles, né? Ter financiamento de projetos, enfim. Então, isso sim, eu acho que tem que ter CLT, sabe? Agora, mestrado e doutorado, de jeito nenhum. Mestrado e doutorado são graus de instrução, são qualificações. Você está se qualificando para ter ali a sua vida acadêmica, tá? Um outro ponto aqui que eu acho muito interessante, e aí muita gente aí vai ficar com raiva de mim, mas eu vou falar, né? Como eu disse, eu sou cidadã, eu tenho direito de opinar. Muitas vezes existe uma grande discussão para não acabar com as bolsas de pós-doc e empregar essa pessoa que faz pós-doc, porque isso prejudicaria, entre aspas, os pesquisadores que já têm um vínculo empregatício efetivo. Então, o pesquisador ele recebe bolsa de pós-doc. O cara lá que terminou o doutorado, passou no concurso e quer fazer um pós-doc, ele, além de conseguir a licença dele, né, para não trabalhar e ter o salário dele garantido, ele ainda recebe uma bolsa de pós-doc, né? Ele faz o governo pagar tudo isso para ele, o salário dele, a dispensa dele e uma bolsa de pós-doc. Aí você vai dizer assim, mas Sara, é direito dele, direito, a gente só tem direito, não tem deveres. E aí o governo também tem que pagar um professor substituto para ele. Aí você vai dizer assim, não, isso não procede, porque um professor da casa tem que substituí-lo. Não é bem assim não, tá? A maioria dos lugares que eu vejo, todo mundo nega substituir o colega ali, assina aquilo, mas não quer substituir não, tá? O que acontece é que o governo faz isso, o governo paga para esse professor, ir para fora, a bolsa de pós-doc dele, auxílio alimentação, auxílio transporte, deixa ele recebendo o salário dele ainda, ok? E ainda paga, às vezes, um professor substituto ali, tá? Ou um aluno, de repente, pós-doc da aula, eu nem sei como funciona direito isso, mas, no geral, é mais ou menos isso, tem um professor substituto. Tá? Então, acho que a gente tem que repensar assim, porque se a bolsa de pós-doc acaba, né, esses professores que já têm vínculo vão justificar a bolsa de pós-doc como? Se o pós-doc seria agora um vínculo empregatício. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, tá bom? Vocês me desculpem, né? Eu sei que muita gente aí não concorda comigo, mas eu tenho direito de opinar, como eu disse. E há pouco tempo, né, eu passei por uma situação assim que eu fiquei chocada.
houve aí o corte de várias bolsas de pós-doc, né? Um absurdo. Sou completamente contra esse corte, tá? Mas houve esse corte aí. E aí o pessoal fez um movimento para tentar conseguir essas bolsas de volta. Olha, super válido, sou super fã das pessoas que lutaram, é isso mesmo. Só que assim, eu vi um cunho de egoísmo em umas situações assim, sabe, que me decepcionou. Então assim, eu lembro que eu tava no meio desse grupo aí e eu falei assim, olha, vamos lutar para conseguirmos essas bolsas de volta, mas deveríamos pedir para que a prioridade fosse para o pessoal do pós-doc que não tem emprego nenhum. Essas pessoas que terminaram o doutorado e não têm emprego, né? E que tiveram as bolsas cortadas. Vamos dar prioridade a eles, né? E aí eu vi acadêmicos, né, que ganham aí por volta de 10, 15 mil reais por mês contra essa proposta. Querendo, não, a bolsa tem que vir pra gente também. A bolsa tem que vir pra... Eu acho, Diego, uma pessoa que já tem um emprego pronto, público, efetivado, né? Querer acumular num período de pandemia bolsa de pós-doc, retirando a bolsa do cara que terminou o doutorado e que tá desempregado. Gente, sabe? Então, assim, eu não concordo. Desculpa. Então, o cara consegue a licença, não vai trabalhar, ganha o salário dele, que não é baixo, tá em volta de 10, 15 mil reais, tá? Ganha esse salário sem ir trabalhar, tá? Porque conseguiu a licença e ainda quer a bolsa. Num momento de crise, de pandemia, gente, dá a bolsa para quem terminou o doutorado e não tem emprego nenhum. Tá? Então, assim, gente, eu tenho esse posicionamento. Na verdade, como eu disse, eu nem sou a favor da bolsa de pós-doc. Eu acho que a gente tem que, sim, profissionalizar quem terminou o doutorado e está sem emprego. Essas pessoas que já terminaram o doutorado não deveriam ficar com bolsa. Elas deveriam já ter um emprego. A universidade tem uma espécie de contratação para elas, com carteira assinada, com plano de saúde, com salário digno, com tudo, com auxílio moradia, tá bom? É isso que eu penso. Bom, pessoal, sei que muitas vezes desagrado a alguns, mas é aquilo, né? Eu tenho o direito de opinar, tá bom, gente? É isso. Tchauzinho.